Boa noite a todos e a todas, como gosta das meninas falarem. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui com vocês para mais uma reunião de tratamento espiritual. Nesse momento eu queria perguntar, né, aquela pergunta inicial que eu sempre faço: como é que vocês estão ouvindo o som? Como é que está o som? Se alguém puder me dar aí um retorno do som. Enquanto isso, eu vou publicar aqui nas minhas redes sociais. Eu vou colocar aqui, eu estou online também. Pronto, aqui o pessoal já está cobrando. Pronto, publicado nas redes sociais. Nas minhas em particular, deixa eu ver aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui quem está online. O pessoal já está compartilhando, compartilhem, né? Boa noite, Rose. Boa noite, Felipe. Está me dando boa noite aqui. Elânia está dando boa noite. Socorro, boa noite. Né? O pessoal que está dando boa noite aqui. Vanúzia, boa noite. Meus amigos, essa noite nós temos 3 grupos participando conosco, além do CEAL. Semana passada nós tivemos a presença dos amigos do CEDIM, que é o Centro Espírita Divino Mestre, lá da Maraponga, que esta noite também está conosco. O pessoal do CEDIM aí, quando der boa noite, coloca aí que é do CEDIM para a gente saber, tá bom? O som tá ok, né? Hoje também nós temos o pessoal do SEJA, que está acompanhando, já está com algum tempinho, né, que o pessoal do SEJA está conosco, acompanhando as nossas transmissões. E, para nossa alegria, hoje também está se unindo a nós o pessoal do BEM, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, presidido pela a minha amiga Gladys, que hoje está conosco aqui também. Então, nós somos... Olha aqui, ó, o BEM dando boa noite. Obrigado, pessoal do BEM, está aqui dando boa noite. A gente está sempre nessa troca de informações. Ana Alzira do Lar de Clara, Rosângela. Hoje nós temos a nossa reunião de estudo e aplicação do magnetismo espiritual. Está aqui, olha, a Vera Lúcia é do CEDIM. Obrigado, amigos do CEDIM que estão conosco. E hoje, como vocês sabem, a gente já colocou nas nossas redes sociais, mas também teve hoje o desencarne da fundadora do centro, né, de uma das pessoas que nós consideramos como fundadoras do centro, porque ela estava lá no ano de 1951, ela estava presente quando o centro foi fundado, que é a nossa querida Dona Mazé. Ela é a mãe do Audálio, a mãe do Reginauro, uma pessoa assim, né, muito importante para a construção do grupo. A gente manda o nosso abraço para todos os familiares, nós mandamos toda a nossa solidariedade e todas as vibrações positivas, os pensamentos positivos de um bom retorno da Dona Mazé para o mundo dos espíritos, que o seu anjo a envolva e ela possa retomar a lucidez que esse processo exige, né? Que é o processo de retorno ao mundo dos espíritos, é o chamado passamento, e tem sempre uma perturbação, mas com as preces, com as vibrações, vai tornar bem mais ameno. Vamos ficar em prece. Vamos depois fazer nós fizemos aqui um cartaz para ela, para a família aqui, né, agradecendo, mas fica para depois, né, vamos nos organizar junto com a família para fazer
uma homenagem. Foi hoje às 13 horas da tarde. Então aqui o pessoal já deu boa noite, o pessoal que está chegando aqui, o pessoal, mas a Naná também disse que era do Cedinho, o pessoal está colocando aqui do lado, né, que é do Cedinho, adora, todo mundo aqui. Vamos começar a nossa reunião de tratamento espiritual e aplicação do magnetismo. Lembramos a todos, pedimos a todos que possam compartilhar a nossa live, não esqueçam de curtir a página, curtam esse vídeo, façam esses comentários, vamos participar, tá ok? Vou pedir para a Ana fazer a prece inicial por todos nós. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos nos recolher e aqueles que quiserem fechar os olhos e tentar pensar em Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos a Tua bênção, o Teu amparo, que os bons espíritos, nossos anjos de guarda, possam estar ao nosso lado, para nos inspirar melhores pensamentos, reflexões sobre as nossas ações, nosso desejo de mudar. Te pedimos pela Dona Mazé, que acabou de desencarnar, que a sua passagem seja tranquila, que da melhor forma possível, sem tanta perturbação, que ela possa ser recebida por seu anjo de guarda e por seus familiares, que possamos ter a felicidade de logo mais encontrá-la. Te pedimos mais uma vez a tua bênção e o teu amparo, Senhor. Fica conosco, agora e todo sempre. É isso aí. Meus amigos, hoje nós vamos estudar um texto da Revista Espírita. É um daqueles textos que são chamados clássicos da Revista Espírita. São 3 ou 4 artigos, não me lembro agora, 5 artigos, né? Chamados Processos de Morzine, onde o Kardec explica toda uma estrutura de ataque dos espíritos em determinada região chamada Morzine. Esse é um estudo maravilhoso dos processos de Morzine, né? Ele tem muitos detalhes, tem muita coisa para a gente aprender, mas nós não vamos ler o texto todo, nós vamos tirar apenas um trecho. Por quê? Porque nós queremos apenas discutir um tema, que é sofrimento moral e o desequilíbrio da saúde mental. Como é que o sofrimento moral pode levar até um desequilíbrio mental, tá bem? Então, é esse o texto que nós vamos ler. Estou vendo aqui a registrar, Emilce entrou. Olha, o pessoal do bem, hoje estamos todos aqui. E a Eunice conseguiu entrar na hora, né, Eunice? Coisa boa, graças a Deus. Mais uma vez eu peço que compartilhem, comentem, participem, curtam o vídeo, curtam a nossa página, nós precisamos desse feedback. Ó, minha amiga Sueli aqui também, Juca chegando, trabalhador da última hora. É isso, né, gente? É isso, só coisa boa. Vamos lá no texto sobre saúde mental, nós vamos fazer a aplicação do magnetismo depois. Deixa eu ver aqui. Aqui nós vamos ver, o Kardec vai dar a contrapartida que ele fala, né? Primeiro, nesse texto de janeiro de 63, primeiro ele mostra o caso de uma pessoa que orou e não obteve resultado. Que não orava e não conseguia obter o resultado, né? Porque eles não oravam, era um rapaz que já tinha sido tratado sobre a situação dele na revista, então os pais dele não tinham muita coragem de orar. E aí eles queriam obter os resultados e não alcançavam. Agora o Kardec vai apresentar, nesse trecho aí que a Flor está colocando já
para vocês aí, né? Eu estou vendo aqui, ó, que ela já colocou. Vocês vão ver um trecho de uma moça que foi ajudada pela oração. Eis a contrapartida do caso e uma prova da eficácia da prece quando feita com o coração e não com os lábios. Certa moça, contrariada em suas inclinações, havia se casado com um homem com quem ela não simpatizava. A mágoa que sofreu levou a um distúrbio das faculdades mentais. Sob o domínio de uma ideia fixa, ela perdeu a razão e teve de ser internada. Ela jamais ouvira falar de espiritismo, mas se dele se tivesse ocupado, teriam dito que os espíritos lhe haviam transtornado a cabeça. O mal provinha, assim, de uma causa moral acidental e exclusivamente pessoal. Compreende-se que, em tais casos, os remédios normais nenhum efeito produziriam, e como não havia obsessão aparente, podia-se também duvidar da eficácia da prece. Um amigo da família, membro da Sociedade Espírita de Paris, achou-se que deveria interrogar um espírito superior acerca desse caso, o qual lhe respondeu. A ideia fixa dessa senhora, por sua causa mesma, atrai para junto dela uma porção de espíritos maus que a envolve com seus fluidos, alimentam as suas ideias e impede que lhe cheguem as boas influências. Os espíritos dessa natureza abundam sempre em meios semelhantes àqueles em que eles se encontram, e frequentemente constituem obstáculo à cura dos doentes. Contudo, podereis curá-la, mas para tanto é necessária uma força moral capaz de vencer a resistência, e tal força não é dada a um só. 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam. Desculpa. 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias durante alguns instantes e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam, e que a vossa ardente prece seja ao mesmo tempo uma magnetização mental. Para tanto, não necessitais estar junto a ela. Ao contrário, podeis, pelo pensamento, levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão direta de vossa intenção e aumentada pelo número. Dessa maneira, podereis neutralizar o mau fluido que a envolve. Fazei isto, tende fé em Deus e esperai. 6 pessoas se dedicaram a essa obra de caridade, e durante um mês não faltaram um só dia à missão que haviam aceito. Depois de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. 15 dias mais tarde, a melhora era manifesta, e agora ela voltou para sua casa em estado perfeitamente normal, ignorando assim como seu marido, de onde lhe veio a cura. A maneira de agir aqui é indicada claramente, e nada teríamos a acrescentar de mais preciso à explicação dada pelo Espírito. A prece não tem apenas o efeito de chamar para junto do doente um socorro estranho, mas também o de exercer uma ação magnética. De que não seria capaz o magnetismo ajudado pela prece? Infelizmente, certos magnetizadores, a exemplos de muitos médicos fazem a abstração do elemento espiritual. E eles veem apenas a ação mecânica, assim se privando de um poderoso auxiliar. Esperamos que os verdadeiros espíritas vejam neste fato mais uma prova do bem que podem fazer em circunstâncias semelhantes. Foi até aqui o trecho escolhido. A Ana, que coordena o magnetismo, vai fazer as observações dela, depois eu vou tentar responder as perguntas que vierem. Vamos passar aqui por cima do Platão e do Sócrates. Vamos lá. O tema hoje, né, é o sofrimento moral e o desequilíbrio da saúde mental. Então, a gente vai relacionar essas duas condições, o sofrimento moral, que é algo gerado pelo espírito, e o desequilíbrio da saúde mental, que já é colocado pela questão da ciência, né? Hoje, existe alguns transtornos mentais, considerados pela ciência, que ainda não são muito bem explicados. Eles colocam as causas como tanto causas psicológicas, causas hereditárias, físicas, né, questão até de ambientais, questão do local, trabalho. Então, e aí
pesquisando um pouco, eu percebi que a ansiedade e a depressão são os transtornos mentais que mais hoje em dia que a população sofre desses dois transtornos mentais. Existem outros, mas esses são mais afetados. E a gente vê uma relação muito grande com essa questão aqui dessa senhora, né? Porque a gente vê, tanto, por exemplo, na questão da ansiedade, existe a aceleração do pensamento, né? A ansiedade de você provocar e ficar pensando no futuro, de como vai ser, nas coisas que você tem que fazer. Então, você fica tão perturbada nesse sentido pelas coisas muitas que tem que fazer, que isso te gera uma certa ansiedade e uma ansiedade grave, né? Porque todos nós somos ansiosos em algum momento, mas pessoas, quando a ansiedade começa a ser mais marca, né, mais uma pessoa, então ela está ansiosa o tempo todo, isso causa o sofrimento, né? Inclusive, aí pode sofrer o transtorno mental. A depressão da mesma forma, só que é para o outro lado, digamos, tem um desânimo, a pessoa começa a perder o estímulo, passa a desgostar das coisas, então ela já vai se debilitando nesse sentido, ela vai parando, né? Enquanto a outra está mais acelerada, o depressivo ele desacelera tanto que já não sente mais vontade para nada. Então, aí, isso é um dos pontos. A moça aqui, ela estava tão contrariada pelo fato de ter se casado com alguém que não queria, que essa mágoa gerou um distúrbio mental. E aí a gente pode colocar, nesse sentido, fazendo essa ligação, um transtorno mental, né? Por quê? Porque ela estava tão dominada por uma ideia fixa que ela perdeu a razão e aí internaram na época. E a gente sabe muito bem que hoje em dia a gente passa por essas situações de estar tão preocupado com algo que aquela ideia fica na nossa mente, né? E o tempo todo, às vezes a gente deixa aquilo ficar o tempo todo circulando na cabeça. É isso que a gente chama de pensamentos circulares ou ideias fixas. Ou então, por exemplo, quando a gente briga com uma pessoa, né, e que a gente fica reproduzindo o que eu poderia ter falado, e você fica o tempo todo pensando, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo, e isso também se torna uma ideia fixa, e para vários outros exemplos que a gente acaba desenvolvendo a ideia fixa. Então, assim, aí aqui, quando ele coloca, ela jamais ouvira falar de espiritismo. Se tivesse ocupado, não teria faltado quem dissesse que os espíritos lhe haviam transtornado a cabeça. E na época, né, com a chegada do espiritismo, muitos achavam, assim, que o espiritismo produzia a loucura, que as pessoas que fossem espíritas estavam se tornando loucos, né? Tanto que Kardec ele escreve um artigo muito bem fundamentado sobre isso, até da loucura, né? Que você pode ser louco em qualquer outra questão. Se você tem uma ideia fixa pela matemática, quando ele vai dizer que sábios que eram fascinados para desenvolver uma ideia, como é que se diz assim, uma invenção, então às vezes eles se tornavam loucos. Resolver um problema, acabava ficando louco, porque estava o tempo todo fixado naquela ideia. Então, não era só o espiritismo, por isso que ele traz essa fala aqui. Então, o mal provinha, assim, de uma causa moral, acidental e toda pessoal, compreendendo-se que, em tais casos, os remédios normais não poderiam ter nenhuma valia. Então, assim, ela não era ela era uma pessoa, entre aspas, normal, né? Não sei como falar, assim, mas tinha toda a sua capacidade de pensar, nada indicava que ela tinha um distúrbio. Foi a partir de uma ideia, de o fato de ela não gostar, de não querer casar com uma pessoa que ela não conhecia, que ela se sentiu totalmente desequilibrada e ficou com isso na cabeça de tal jeito que acabaram internando. E aí, como não havia nenhuma obsessão aparente, né, podia-se duvidar igualmente da eficácia da prece. Então, assim, nem os remédios faziam efeito e nem a questão... E aí ele ficou perguntando, como se não achava que não tinha uma questão de obsessão, talvez a prece não funcionaria.
Então, existia esse membro da Sociedade Espírita de Paris, que, muito amigo da família dessa senhora, julgou interrogar um espírito superior sobre essa moça, né? O que poderia ter sido a causa e como poderia ajudá-la. Então, o espírito superior respondeu: a ideia fixa dessa senhora, por sua própria causa, atrai à sua volta uma multidão de espíritos maus, que a envolvem com seus fluidos e alimentam suas ideias, impedindo cheguem até elas boas influências. Então, veja, a ideia fixa dela não é uma causa externa, foi ela magoada com um pensamento circular na cabeça, foi a causa de seu próprio mal. E assim ela atraiu o quê? Os espíritos que compartilhavam, que queriam deixar ela ainda pior, né? Então, esses fluidos começaram a fazer o quê? Os fluidos gerados por esses espíritos começaram a alimentar a ideia dela, e aí é como se ela entrasse naquele ciclo, né? Porque ela pensa, os espíritos alimentam aquela ideia e ela não sai daquilo ali. Mas o início, a causa, foi ela mesma. Então, impedindo chegue até elas boas influências, né? Os espíritos dessa natureza abundam sempre em meios semelhantes ao em que elas se encontram, e muitas vezes constituem obstáculo à cura dos doentes. Eu achei interessante que ele colocou assim, que muitas vezes, pelo fato de estarmos nessa condição de pensamento, e a gente tem esses espíritos à nossa volta, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, então só o que existe nesse mundo aqui é espíritos desencarnados nas mesmas condições que a gente. Então a gente vai atrair esses espíritos pelos nossos pendores, né, pelos nossos vícios, também vamos atrair pelas nossas virtudes, pelos os nossos desejos. Então, assim, aquilo que a gente que tem em nós vai fazer com que a gente atraia espíritos semelhantes. E aí ele coloca que o fato de existir muitos espíritos em volta dessa senhora, constitui obstáculo à cura, né? Pode constituir um obstáculo à cura. Então, assim, por isso que realmente eu vi aqui que existe a questão da prece, o valor da prece nesse sentido, porque quando existe alguém de fora, quando ela já perdeu a vontade, alguém de fora está orando por ela, vai ajudar a se desvincular desses espíritos. Tem alguma pergunta aí? Tem, você quer fazer umas observações, depois ir para as perguntas? Eu acho que tem bastante perguntas. Eu vou só terminar esse trecho, aí a gente pode responder algumas perguntas e voltar, né? Acho que só tem esse trecho aqui. Certo. Contudo, podereis curá-la, mas para tanto é necessária uma força moral capaz de vencer a resistência. E tal força não é dada a um só, que 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam com fervor a Deus e aos espíritos bons que a assistam. Então, assim, lá no Evangelho, capítulo 27, pedi obtereis, quando ele vai explicar a ação da prece, que também é a ação da transmissão do pensamento, ele vai explicar exatamente como a prece funciona, que quando a gente faz uma prece, por alguém, a gente estabelece uma corrente fluídica com aquela pessoa. Mas ele diz que existe a força da prece, ou a forma como ela vai chegar, ela também pode estar, ela está condicionada ao número e à intenção. Então, quando você ora, temos mais de pessoas orando e com a mesma intenção, o mesmo pensamento por aquela pessoa, isso vai aumentar a força magnética daquele pensamento, da prece, para ajudar aquela pessoa. Por isso que ele vai dizer, que a vossa prece fervorosa seja ao mesmo tempo uma magnetização mental. E ele vai explicar, porque à época existia a magnetização à distância, que eles já acreditavam que você poderia, estabelecendo uma relação com a pessoa, se você já tivesse uma relação magnética e aquela pessoa tivesse em tratamento, poderia ser continuado o tratamento à distância. Mas, veja bem, eles acreditavam que você teria que ter tido a relação para depois continuar. Aqui não.
Aqui o moço não tinha essa relação, ela não estava num tratamento magnético, então ele está dizendo que você pode fazer uma magnetização mental mesmo que não tenha iniciado um tratamento antes, né? E ele diz, ó, para tanto, não tens necessidade de estar junto a ela, então você não precisa estar aqui fisicamente para aplicar o magnetismo. A magnetização mental ela pode ser feita à distância através do pensamento, né? Ao contrário, pelo pensamento, podeis levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força está na razão de vossa intenção, aumentada pelo número. Essa mesma questão aqui da intenção e pelo número está lá no Evangelho. Kardec explora isso também. Por tal meio, podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazer isto, tende fé e confiança em Deus e esperai. 6 pessoas se dedicaram a essa obra de caridade. Durante um mês, não faltaram sequer um dia à missão que haviam aceitado. Ao cabo de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. 15 dias mais tarde, a melhora era manifesta. E hoje, esta mulher voltou para sua casa em estado perfeitamente normal, ignorando ainda como seu marido de onde adveio a cura. Então, assim, durante 30 dias, eles permaneceram fazendo a prece. E pela observação dos fatos, né, cada dia iam lá, eu acho que era esse mesmo senhor visitando a família, visitando ela, sabia, tinha notícia dela. Então ele percebia que estava havendo uma melhora nela, né? Então aqui são fatos que mostram que a prece faz efeito, a eficácia da prece. O modo de ação é aqui indicado claramente, aqui já é uma fala de Kardec, né? Na verdade, aqui, esses 6 pessoas, a partir de 6 pessoas já é a fala de Kardec. O modo de ação aqui é indicado claramente e nada teríamos a acrescentar de mais preciso a explicação dada pelo Espírito, ou seja, Kardec concorda com tudo que foi colocado pelo Espírito, né? E pelas consequências que se deram a partir da prece. Assim, a prece não tem apenas o efeito de levar ao paciente um socorro estranho, mas o de exercer uma ação magnética, ou seja, a prece exerce uma ação magnética. O que não faria o magnetismo secundado pela prece? Que isso era uma das questões, que existia uma divisão entre os magnetizadores antigamente, que alguns eram materialistas, outros eram espiritualistas. Materialistas, como assim? Eles só acreditavam que existia um fluido, que era o fluido que fazia tudo, partia do homem, pronto. Eles acreditavam porque eles percebiam os fenômenos, então eles acreditavam, né? Mas os magnetizadores espiritualistas, eles acreditavam que existia a alma, que tudo podia ocorrer, e ainda acreditavam que poderia ter esses fenômenos, onde outros espíritos vinham e se comunicavam. Já começou a aparecer esses primeiros fenômenos de aparições de espíritos, né? Mas ele coloca, né? E no livro dos médiuns ele vai dizer exatamente isso. Os espíritos respondem que quanto mais nós acreditamos em Deus e acreditamos no concurso dos bons espíritos, mais o nosso pensamento, a nossa vontade, na hora de magnetizar, a gente vai ter a nossa força duplicada, e como ele diz, até centuplicada. Ele poderia até fazer milagres nesse sentido, que fenômenos podem ocorrer que a gente ainda não entende, mas que está tudo explicado pela natureza. Então, assim, eu falei um pouco sobre isso, a gente ainda vai falar sobre essa questão, né, de como uma ideia fixa, um pensamento, os pensamentos nos afetam de tal ponto que nos levam a transtornos mentais, como colocado pela ciência. Principalmente hoje, a maioria sofrendo da questão da ansiedade e da depressão. Eu vou pontuar e depois a gente volta aqui para as perguntas. Vou tentar nas pontuações também já responder algumas perguntas. Já estou vendo que tem muita gente participando, assistindo, nesse momento nós temos um bom número de pessoas online. Gostaria sempre de ficar reforçando esse pedido, curtam a página, se o conteúdo você estiver achando que é interessante, servir para outras pessoas, que vocês compartilhem, né, o vídeo. Aquelas pessoas que querem ficar sabendo qual é o horário que vai ter sempre live, é só seguir a página, tem aí um sininho do lado ali, seguindo, vocês marquem aí, autorizem que nós vamos avisar vocês quando nós estivermos
começando. Esse texto é um texto maravilhoso, não é? Teve uma pergunta da Eunice, onde ela pergunta assim: toda ansiedade, toda depressão é sempre espiritual? Deixa eu ver se eu acho. Será que a Flor acha aí a pergunta da Eunice? Foi uma das primeiras perguntas que ela fez, Flor. Então, ansiedade e depressão são males somente físicos? Eu errei aqui a pergunta, não é? Aqui a gente está sempre lembrando, a gente está fazendo a abordagem espírita, como nós não somos conhecedores das outras formas de pensar esse problema, porque existe uma abordagem psicológica, uma abordagem psiquiátrica, existem várias abordagens, lógico que nós estamos falando de uma abordagem espírita. O que acontece, por que nós escolhemos esse caso? Esse caso, ele é interessante, por quê? Porque ele conta, essa moça sofreu um revés, ela sofreu uma situação muito difícil, lembremos que ela foi obrigada pelo século XIX a casar com alguém que ela não tinha muito interesse, ela não gostava disso. Essa situação que é quando somos obrigados por determinadas circunstâncias a fazer algo que não queremos, somos levados a... Então, nós não vamos hoje pensar em alguém sendo obrigado a casar, porque essa não é mais a realidade do mundo, pelo menos de grande parte do mundo. Existem regiões do mundo que ainda existe esse tipo de cultura. Mas, de uma maneira geral, não é assim. Mas todos nós somos obrigados a conviver, somos obrigados a experimentar situações das quais não gostamos, não queremos e só fazemos porque somos obrigados. Isso pode nos levar, a gente vai ter que ter duas situações. Ou a gente vai refletir sobre isso e tentar encontrar saídas, encontrar maneiras de responder a esta situação que nos são colocadas, ou nós podemos entrar num sofrimento físico, num sofrimento mental de realmente enlouquecer. E aí, alguém vai me dizer, né, que você pode explicar a depressão por falta de determinadas substâncias orgânicas. É um corpo que falta determinadas substâncias, proteínas, hormônios, que faz com que a pessoa fique mais triste. Aí a gente teria que discutir, do ponto de vista espírita, outra situação, que é por que ele escolheu esse corpo. Mas não é o caso aqui, não é esse. Nós não estamos falando dessa pessoa que entristece, que já nasceu triste. Nós não estamos falando desse caso. Nós estamos aqui tratando de quando nós somos obrigados a ter que conviver com uma situação de desgaste, com uma situação que nos oprime, que nós somos obrigados a isso. E isso pode nos levar, sim, à loucura, ao pensamento repetitivo. Não, eu só ia colocar, assim, que eu estava lendo isso, as causas que a Organização Mundial de Saúde aponta, né? Ele diz que muitas das ansiedades e depressão são coisas que começam em estado de trabalho, de estresse, você está se preocupando com o dia a dia, com o volume, porque eles dizem que assim, o mundo está muito acelerado e tudo. E tem outras causas, como o Cícero apontou aqui, as órgãos hereditárias, físicas mesmo, mas assim, muitas delas são provocadas pelo estresse, né? Então, assim, por isso que tem os dois pontos, mas o problema é como se a gente deixa se levar por esses pensamentos, pelo estresse do dia a dia, ou pelo desânimo, e fica naqueles pensamentos marcantes, já é uma coisa que tem um pouco da nossa vontade como espírito, né? Então, é isso que a gente está colocando aqui. E aí, você vai ver também que, nesse caso, nós não poderíamos atribuir a espíritos, porque é uma situação que nós estamos vivendo de fato. É diferente de quando você
não tem uma explicação. Então, é uma frustração nossa, pessoal, pelas experiências que a gente vive. A questão da aceleração do nosso mundo está levando à ansiedade. Por quê? Porque isso daí ficou muito fácil da gente entender que nós fizemos uma separação entre nós e o tempo da natureza. Porque nós estamos inseridos na natureza. A natureza, tudo tem tempo. Tudo na natureza precisa de um tempo para maturar. A natureza nos ensina a esperar. Quando a gente não aprende a esperar, o que é que acontece? Nós sofremos. Sofremos por quê? Porque nós queremos acelerar um processo que não conseguimos, né? Aqui, então, o que é que nós vamos abordar? Esse tipo de situação, e outra coisa muito clara para nós é o poder da prece que ele tá falando. Aí ele vai falar que alguém já me fez uma pergunta, né? Quem são os espíritas sinceros? Né? A Fátima já perguntou sobre quem são os espíritos sinceros, mas eu queria deixar também aqui uma ênfase, antes da gente começar aqui a responder algumas perguntas. Observem como a mágoa pode causar, essa moça enlouqueceu. A mágoa, a gente precisa aprender a perdoar. E antes que alguém fale, e também a perdoar-se. Mas é engraçado que a gente chama de perdoar-se, a maioria dos filósofos chamam de devaneio. Na verdade, é quando a gente fica pensando, como a Ana falou, no que poderia ter feito. Eu deveria ter feito isso. Tem gente que chega se imaginando, assim, ó, eu deveria ter dito isso, aí ela ia passar isso, ia ser tão bom porque ia acontecer isso. Nada vai acontecer. Por quê? Porque está no passado. O passado não pode ser alcançado, né? Não pode ser modificado por nós. E outras coisas é quando nós chegamos num delírio do futuro. Vai ser assim, vai ser ótimo, vai ser tudo bom, eu vou ficar rico. Sabe a pessoa que de noite, antes de dormir, fica imaginando milionário, as coisas que iria fazer, né, que iria ajudar o céu. Muita gente sonha que vai ajudar o céu, né, vai arrumar. Adoraria se esses milionários se concretizassem. Não adianta você ficar nesse sonho se você não começar a construir o seu presente. Mas é muito importante que a gente perceba o papel da mágoa. E como a mágoa enlouquece, e enlouquecendo pelo pensamento fixo, ele ainda atrai muitos espíritos. Olha a necessidade do perdão. E como é que eu posso perdoar se eu não for indulgente? Olha a necessidade da indulgência. Há perdão verdadeiro se eu não conseguir ser benevolente? Veja como as 3 virtudes que compõem a caridade, que é a única maneira de ser salvo, fora da caridade não há salvação. Você só consegue salvar a si mesmo desse mundo de provas e expiações se você conseguir conjugar muito bem o perdão, a indulgência e a benevolência, vivendo de forma caritativa. Conjugar muito bem não quer dizer, lembremos que é o nosso esforço de conjugar muito bem, porque viver a caridade plenamente só Jesus e os bons espíritos vivem ainda, né? Já vive, mas Jesus é o ápice, né? Deixa eu ver aqui as perguntas para ver se a Ana vai responder logo todas as perguntas. Mandem suas perguntas, gente, sobre o texto, sobre isso daí, tá bem? Deixa eu avisar aqui, tem o pessoal agradecendo, depois eu leio os agradecimentos. Aqui a Vanúzia disse assim: em que ou como o magnetismo ajuda na ansiedade e depressão? Eu acho que ela quer dizer como o magnetismo ajuda a combater a ansiedade e depressão. Porque se você me disser que o magnetismo ajuda na ansiedade e na depressão, nunca mais eu recebo magnetismo, né? Brincadeira, Vanúzia.
em como o magnetismo ajuda na ansiedade e na depressão. No combate, né? Exatamente, é no combate, né? Então, o tratamento ele é realizado para ajudar, como se fosse, fazendo analogia, como se fosse para tomar um remédio para se, por exemplo, no caso do ansioso, para tomar para se acalmar, no caso da depressão, para poder se animar. Então, assim, a gente tem os processos magnéticos com o objetivo é esse, né? Mas ele vai atuar no perispírito, né? E no corpo, tá? Não é no espírito. Só que a outra parte do tratamento espiritual é que vai ajudar nessa questão de melhorar os pensamentos, de entrar em equilíbrio, né? E aí eu estava lendo hoje a respeito disso também, e como é que eles colocam lá. Às vezes nem sempre é necessário o medicamento, né? Mas eles colocam outras formas de combater a ciência, tá? Tô falando da ciência em si. Eles colocam que a atividade física, que ajuda, porque produz como é que se diz? A serotonina, que anima, né? E causa o bem-estar. Participar de atividades sociais, né? A espiritualidade, eles indicam o yoga, indicam outros tipos que te ajudam a pensar. Ele fala muito essa questão, até uma das outras indicações que eu achei bem interessante é a questão do autoconhecimento, porque tanto o ansioso, a pessoa que é ansiosa, como a pessoa depressiva, geralmente ela não está prestando atenção em si, nas suas necessidades reais. Muitas vezes, nós mesmos, a gente faz escolhas e no automático. A gente não assim, pensa sobre aquilo. Será que era isso que eu queria mesmo? Né? Então, até mesmo para participar de atividades que nos dão prazer, por exemplo. Então, ele faz isso, que o autoconhecimento, ele vai te ajudar a se perceber, a perceber do que gosta, a perceber as dificuldades, a perceber se realmente você precisa estar em todas as atividades que você está, né? Porque às vezes você está em tantas atividades que você não dá conta de nenhuma, aí você gera essa ansiedade, e aí você fica, meu Deus, né? E agora? Aí começa a causar um sofrimento. Então, assim, o autoconhecimento vai te ajudar a se perceber. E o Espiritismo, ele traz essa reflexão, né, para a gente. Tanto para a gente se perceber, como também a parte moral. Então, o Espiritismo ajuda nesse sentido. Eles falam muito isso. Uma forma de ajudar também chamam de espiritualidade, né, se encontrar dentro da espiritualidade. Então, o Espiritismo, ele tem essa outra vertente terapêutica, né, digamos assim. Espírita, né? Então, isso ajuda. Então, no magnetismo, é outro tipo de tratamento, uma terapia com os fluidos, para ajudar a questão de tirar. No caso aqui dessa moça, né, ele falou que com a prece faria uma magnetização mental para poder tirar os fluidos maus que estavam envolvendo, esses fluidos produzidos por ela e depois pelos espíritos, para ajudar. Então, sempre que a gente vai fazer um tratamento magnético, a nossa intenção principal é substituir os maus fluidos pelos bons. Então, nisso a gente ajuda nesse sentido. Agora, a pessoa vai precisar fazer todas as outras indicações, se tiver no médico, atender o que o médico solicitou, né? E só isso ajuda, mas não só basta, né? O tratamento magnético ele ajuda, não é o suficiente para curar. Lógico, porque os médicos, quando dão algumas dicas, eles dão dicas do ponto de vista do materialismo, né? Da ciência materialista. Então, atividade física é muito bom para o corpo. Tomar sol agora, a gente está sem tomar sol. Tomar sol é uma causa de depressão, a falta de sol. Por isso que os países onde não tem sol, onde a quantidade de sol é menor do que a nossa, eles são pessoas ficam mais tristes por ausência de sol. Mas só isso não basta para as angústias da alma. Então tem que resolver essas questões que são angústias da alma. A gente precisa resolver. Teve uma pergunta da Ana Paula sobre é possível
evocar os espíritos para ainda hoje? Onde é que está a pergunta da Ana Paula, Flor, por favor? Deixa eu ver aqui. Gente, é muita pergunta, tá? Seria possível hoje em dia a evocação de um espírito superior para uma orientação específica em relação à situação de tratamento como dessa moça? É possível e nós o fazemos. É isso que nós fazemos no CEAL, evocamos os espíritos superiores para que eles nos deem orientação. Às vezes a gente fica na dúvida o que é isso. Aí eles vão dizer se é magnetismo, se é uma obsessão. É esse o método Allan Kardec, né? Se é um problema físico, se é um problema espiritual. Aí a gente tem que ver, né? Se a pessoa está passando por um problema, um mal físico, é inspirar resignação, é pedir a Deus a cura, inspirando a resignação, força, coragem. Se é uma obsessão, aí você tem que retirar os fluidos para que a pessoa possa fazer escolhas. Isso que é a metodologia, mas tem que se evocar os espíritos. Aí o Eunice perguntou, no caso, essa moça tem que ver com a inferioridade do espírito, o espírito dela, né? Eu acho que a pergunta é se tem a ver com a inferioridade do espírito. Será que essa moça ficou assim? Porque não dá para a gente dizer inferioridade, porque nós somos imperfeitos. É que diante de uma situação dessa ou de outras, é muito difícil a gente ter resignação. Essa é uma situação que, graças ao bom Deus, em sua grande maioria, a humanidade não passa mais, as mulheres, né, não são mais obrigadas. Mas quando nós somos obrigados a fazer aquilo que a gente não quer, às vezes trabalhar no emprego que não quer, às vezes quando nós somos obrigados a determinadas situações, ou outras, quando passa por uma doença, às vezes as perdas, por exemplo, a perda de um ente querido, ou às vezes, eu lembro de um aluno meu que ficou um tempão, teve que fazer tratamento psicológico, porque ele ficou com medo terrível, porque roubaram um boné dele. Ele ficou tão assustado isso que o abalou emocionalmente. Então, essa questão é porque nós não lidamos bem com isso, com as provas, com a resignação. Dá uma raiva. Sabe quando você comprou aquele celular e dividiu em 12 encarnações? Porque esse celular está tão caro que você não passa mais em prestações, não. Você divide já em 12 encarnações. E naquele dia que você ia saindo com ele, no primeiro mês, alguém vai te rouba. E você vai lembrar disso ainda durante 11 prestações, porque você comprou em 12. A raiva que você vai ficando é a sensação de impotência, de que é enganado, de que isso tudo acontece na alma e dependendo do modo como a gente vai lidar com isso, a gente pode criar desde doenças, pode se tornar violento, pode ter fúria, a cólera, né? Que o Kardec vai estudar isso. Olha, lá no século XIX ele já estava preocupado com essas rompantes de fúria que a gente tem, e são os coléricos, ele diz, olha, são pessoas boas, mas que dependendo da raiva, ela seria capaz de matar uma outra pessoa e depois se arrepender profundamente. Por quê? Porque naquele instante, ela não é daquele jeito o tempo inteiro, até porque senão o coração explodia. Mas naquele instante ela é tomada de uma cólera, de uma raiva tão grande que a razão vai embora. Então, a gente está vendo como as faculdades mentais podem ser obliteradas pelas situações. Tem uma pergunta muito boa da Rose, que ela colocou assim, ó. Há casos, então, que só é possível alcançar a cura ou alívio de uma doença pela prece coletiva, pois o Espírito diz, é necessária uma força moral capaz de vencer a resistência, e tal força não é dada a um só. Ou seria o tempo necessário em razão da prova da moça doente? É porque, assim, como ele colocou lá, a prece, a força magnética, né, que tem na prece, ela é dada em razão do quê? Da intenção e do número de pessoas, né, e da força moral. Sendo que a força moral, como nós somos espíritos imperfeitos e não temos ainda essa força moral, então é necessário que em algumas condições a gente precisa realmente de muitas pessoas orando em prol de uma só, né?
porque nem sempre. Por isso que eu falei, espíritos sinceros, como você falou, são aqueles que tentam, se esforçam, né, para se melhorar e combater o arrastamento do mal. Então, assim, como nós não somos seres perfeitos, nós precisamos nos reunir para ajudar uma pessoa só. Eu acredito que é mais essa questão. O que é que você acha? Com certeza, tem vários elementos aí. É óbvio que quando a gente faz comparação, um espírito puro como Jesus, às vezes ele não estava nem olhando para a pessoa, e a mulher que sangrava foi lá e tocou, né? A mulher morraíça tocou nas vestes dele e foi curada. Então, veja, a força moral do espírito desse. Mas cuidado, olhem bem, ó, a mulher morraíça é o caso clássico que você tem que estudar. Todo mundo devia ler. Lá está na Gênese, no Evangelho, que eu acho que é a terceira parte, né? Os milagres de Jesus, não, a terceira parte é as predições. A segunda, quando ele fala das predições, ele fala da mulher morraíça. Aquela mulher que sangrava há muito tempo e ela já tinha perdido todos os seus haveres no mundo. É nós. O que é que acontece? Quando nós vamos buscar a nossa felicidade, a nossa cura, a gente procura no mundo inteiro. Vai tudo que é lugar. Um dia nós teremos que fazer, depois de sangrar é perder a vida. Aquela mulher estava perdendo a vida, mas ela sabia que se encontrasse Jesus, mas olha o que foi que ela precisou para fazer Jesus, ela teve que se arrastando no meio da multidão para tocar as vestes dele. Como é que a gente quer encontrar Jesus? Com soberba, com orgulho. A gente quer trombetas, a gente quer, né, dizendo, não quer ter problema, não quer ter dificuldade. Não. É por isso que nós não conseguimos alcançar aquilo que desejamos, porque nós queremos as coisas com facilidade. É típico do orgulhoso. A mulher morraíça vai se arrastando, enfrentando aquela multidão e consegue tocar nas vestes de Jesus. Mas enquanto a gente estiver no mundo, pensando que a felicidade está no mundo, a gente não consegue esse processo. Esse é o espírito puro. A gente não tem essa força moral, os espíritos imperfeitos, nós encarnados imperfeitos. Por isso que o ideal é que a gente se una 5 ou 6, como esse espírito recomendou, e aí vai ver o que é que o espírito vai dizer. E em prece sincera. O que é uma prece sincera? Espíritas sinceros. Quem são os espíritas sinceros? Primeiro, eles não se cansam do trabalho. Eles fizeram durante um mês. Segundo, eles não estão todos os dias. Eles se reuniam na mesma hora para orar. Não é uma vez ou não, é todos os dias. Segundo, eles não estão preocupados com o resultado imediato, porque a gente ora um dia, no primeiro dia, menina, é uma força. Você ora com gosto, chega os olhinhos, dói de tão apertado que é a prece. Segundo dia já não é a mesma coisa, terceiro dia a gente já esquece, no outro dia a gente já liga e pergunta, não dá para ser no outro horário, não? É porque eu estou dormindo tão tarde de domingo, né? Então não dá para a gente baixar aí o horário. É porque hoje vai ter um aniversário aqui em casa, não dá para a gente modificar o horário, não. Então a gente começa a fazer na nossa conveniência. Esses não são espíritas sinceros, porque o espírita sincero, ele é devotado e abnegado. Ele abre mão, porque tem aquela pessoa que sofre. Aí ele se coloca. Essa devoção e essa abnegação, essa capacidade de orar pelo outro sem interesse, pedindo a Deus que a vontade dele se faça, é que caracteriza o espírito sincero. 5 ou 6 desses reunidos para orar pelas pessoas, eles realmente farão muito efeito na vida dos outros, daquele por quem se ora, né? Então, pensemos e reflitamos sobre isso. Tem uma pergunta da Rosângela Lopes, da Rosinha. Medicamentos indicados para ansiedade ou depressão causam torpor. Esse efeito ajuda ou dificulta o processo de magnetização? Bom, pelo que já estudamos de magnetismo, alguns remédios realmente dificultam o processo de magnetização. Mas como a gente já colocou aqui antes, a gente nunca pede para que o assistido ou a assistida deixe de tomar os remédios, não. Né? No Estudando Deleuze, como é que ele fala? Ele fala para a gente, para aqueles que já tomam medicamento, Deleuze é o
um magnetizador clássico indicado por Kardec para a gente estudar. O nome do livro dele é Instruções Práticas do Magnetismo Animal, né? Então, estudando Deleuze, ele coloca que a partir do momento que a pessoa já toma aquele remédio, a gente tem que fazer a mesma coisa. Quais são os sintomas, quais são os efeitos, né, que esse remédio provoca naquela pessoa? Quando ele já toma esses remédios que têm esses efeitos, você tem que observar e saber, o medicamento causa isso, isso e isso. Quando a gente vai magnetizar, sabendo os sintomas, o que o assistido sente e os efeitos do remédio, isso até nos ajuda, de alguma forma, a perceber os efeitos da magnetização, porque tem efeitos que vão surgindo que a gente sabe que não tem nada a ver com remédio, porque já não é efeito mais remédio. Então, isso a gente utiliza como um meio de observação, né? Inclusive, já teve alguns assistidos que precisaram diminuir uma medicação. Depois que eles começaram a receber o magnetismo começou a fazer tal efeito que eles estavam tomando uma certa quantidade de medicamento, tiveram que voltar, ele indo no médico, fazendo o exame, e o médico, não sei o que está acontecendo, mas você vai ter que diminuir o remédio porque está causando isso, e não faz nem sentido. Por quê? Porque a pessoa também não foi dizer que ele estava tomando magnetismo. A mesma coisa acontece com a homeopatia, né? Eu já fiz tratamento com homeopatia, que eu cheguei para o médico e disse assim, o médico dizia, não, você vai ter que reduzir esse medicamento. Porém, quando eu falei que estava tomando homeopatia, a pessoa não quis acreditar que era a homeopatia que estava fazendo esse efeito. Então, ela disse que inventou qualquer outra coisa. Por quê? Porque são médicos ainda muito materialistas que não acreditam nos efeitos, nos benefícios da homeopatia, do magnetismo. Então, assim, para a gente nunca vai fazer isso, de pedir para que pare de tomar o remédio, a gente sempre utiliza, e se a pessoa já toma aquele remédio há muito tempo, a gente utiliza como parâmetro para saber os benefícios do magnetismo. Mas algumas vezes, com certeza, a medicação dificulta o processo do magnetismo. Tem uma coisa também que eu queria colocar, que a Tatiana Henrique, né? A Tati colocou assim, essa situação que oprime pode ser bem atual, nesse isolamento social por sermos obrigados a ficar em casa. Essa moça foi forçada a casar, nós estamos forçados a ficar em casa, isso é verdade. E isso realmente está gerando conflitos, desequilíbrios nas pessoas. As pessoas estão ficando muito angustiadas, muito depressivas, às vezes não sabem o que fazer, já não aguenta mais, e gera um certo pânico. Então, se a gente não tomar conta, não tentar criar meios de buscar o equilíbrio, de tentar ser resignado e paciente e ficar nesse processo, assim, nesse mantra, né? Não, vai passar, tá tudo como Deus quer, seja feita a vontade de Deus, eu tenho que fazer a minha parte, né? E aí buscar outras formas de tentar se manter sã, como a gente está aqui tentando estudar, né, para se manter equilibrado, ou então recorrer à prece. É difícil, a gente escuta, né, de vez em quando as pessoas nos ligam para conversar, tem muita gente realmente se desequilibrando, se angustiando de tal forma que está sendo muito difícil, porque realmente as pessoas não estão acostumadas a ficar dentro de casa, não é algo fácil. Um dia desse eu estava até conversando com o Cícero sobre isso, que para mim não está sendo tão difícil, porque eu trabalhava embarcada, eu passei 11 anos embarcada. Então, eu tive esse processo de isolamento social, assim, por muito tempo. Então, para mim, não é tão difícil nesse sentido. Eu sinto muita falta de vocês, de falar com vocês e tudo, mas eu aprendi a saber esperar nesse sentido, tá? Não estou dizendo que sou a pessoa mais paciente do mundo, não, porque eu não sou. Mas nesse sentido de saber esperar, de estar no canto, eu aprendi porque eu passei muito tempo embarcada, onde eu não tinha contato, onde eu perdia aniversário, perdia casamento, perdia nascimento da minha sobrinha. Essas coisas, assim, que a gente
tem normal e eu não estava. Então, assim, para mim perder tudo isso, eu fui me resignando a aprender nesse sentido a ser resignada. Então, assim, para algumas pessoas está sendo. Aí teve um dia desse até que o Cícero trouxe uma reportagem falando sobre isso, né? Que as pessoas que trabalham embarcadas são as pessoas que mais conseguem passar sem se afligir tanto. Então, eu acredito que também é uma forma de aprendizado, né? A gente está aqui, é um processo, precisamos aprender a nos adaptar, a tentar fazer o melhor de nós em cada momento. Isso aqui eu acredito que é passageiro e qualquer, assim, daqui a pouco vamos estar todos juntos de novo, né? A gente tem que estar com esse pensamento, porque do contrário a gente realmente vai se desesperar, né, Cícero? Com certeza. Tem mais perguntas aqui. Tem uma pessoa que perguntou aqui. Márcia Moreira. A Mari está falando que o estudo no bem foi exatamente sobre isso. Coisa boa, né, Mari? Aqui o pessoal, os grupos estão todos aqui presentes cedinho, bem, Sérgio. Eu estou sentindo falta da Júlia. Eu ainda não vi a Júlia se manifestar. Ah, tá. Não sei se a Júlia está entre nós. Opa! Será que estamos com problema? Aqui para mim ele está pausado. Será que foi? Você consegue também olhar ali? Às vezes eu penso que pode ter descarregado. Será que foi? Está transmitindo? Está transmitindo? Ah, então foi só para nós aqui que pausou, né? Pausou aqui para a gente. Flor, avisa aí se aconteceu alguma coisa, porque para nós aqui travou. Só um minutinho aqui. Tá ok? Tá bom, então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Ah, era a pergunta da Márcia Moreira que eu queria fazer mesmo, ó. Ela diz assim: opa, deixa eu ver aqui. Desculpa. Nossa. Gente, acontece essas coisas com a internet. Ó. Subiu uma. Alguém fez uma pergunta na frente da pergunta que eu não estava conseguindo ver. Então diz assim, a Márcia Moreira: a ansiedade e a depressão começam na mente por vezes desequilibradas e alimentada por espíritos em sintonia semelhantes, ou seria o contrário? Espíritos enfermos atingem o corpo físico, a mente? Olha só, tem todas as possibilidades, Márcia. A gente nunca existe pessoas que estão doentes da alma e por estarem doentes da alma atraem espíritos e alimentam esse ciclo, né? Existe essa possibilidade. Existe outra possibilidade, que é aquela de nós estarmos sofrendo uma vingança. Então, o espírito começa a nos importunar. E pela nossa fragilidade, pela nossa falta de fé, porque a gente não está, digamos, ainda assim, muito vinculado a Deus, não é um hábito, a nossa fé é muito pequena. Aí o que é que acontece? A gente se entrega. Então aqui, para a gente, nunca é importante, do ponto de vista espírita, ficar definindo qual é a causa 1. Começou aonde? Foi isso que fez aquilo? Não resolve. O que é que resolve? É a gente trabalhar a nossa intimidade, mudando os pensamentos, começando o nosso dia com a prece, como eu falei antes. Então, o hábito da prece tem que se tornar algo muito rotineiro para todos nós. Vamos começando a trabalhando pela prece. A fé em Deus, pedindo a ajuda a Deus. Ah, Cícero, eu não sei orar, não sei orar. O que é que eu vou fazer agora? Você pode, até isso é um sinal de humildade, dizer: Senhor, estou tão afastado de Ti, meu coração já não sente do mesmo jeito, mas eu confio na Tua misericórdia, eu confio na Tua bondade, no Teu amor. E aí você vai se vinculando a Deus. Começa a ter pensamentos mais positivos e lúcidos. Não adianta ficar imaginando que vai ser tudo fácil. Isso não é uma estratégia. Você tem que dizer, olha, é difícil, mas eu consigo. Agora, o que é que eu consigo? Um aprendizado íntimo.
Então a gente busque o aprendizado, não se revolte contra as pessoas, tente ser uma pessoa melhor. E aí são estratégias que a gente vai usando para buscar o equilíbrio, para se afastar dessa sintonia dos maus espíritos. É fácil, meus amigos? Não é. Não é uma coisa simples. É fácil porque não exige muita coisa. Nesse sentido, é fácil. Só nesse sentido. Por quê? Porque depende só de nós fazer uma prece. Depende de nós. Mudar um pensamento, olhar positivamente, acordar de manhã, ver as coisas boas da vida. Depende de nós. Exemplo bem claro, ó. Gente, assistir jornal hoje em dia é trágico. Assistir internet hoje em dia é trágico. Mas nós estamos aqui com quase 90 pessoas que estão escolhendo outra coisa. Vocês estão escolhendo. Nós vamos agora começar a orar pelas pessoas. Vocês estão escolhendo orar pelas pessoas. É possível, depende de nós. Agora que a gente fica impactado, porque hoje morreram nesse país 500 pessoas, quase 500 pessoas por Covid, isso é um impacto? É. Nessa cidade hoje morreram 48 pessoas. É um impacto? É. A gente vai ficar com medo ou a gente vai se juntar daqui a pouco e orar? É uma escolha. É uma escolha. Como é que eu vou evitar o Covid? Não está dependendo de mim agora. Lógico, a gente tem que tomar as medidas sanitárias, essas questões todas que a gente tem que fazer, mas tem coisa que não depende de mim. Mas orar depende. Se vocês agora se unirem a nós em prece, a gente vai poder fazer muita coisa. Mas a gente vai precisar que vocês se unam a nós. Olha quantas pessoas estão aqui. Lá eram 6 espíritas sinceros, nós estamos com 90. Nós temos 90 pessoas. Imaginem o poder que tem essa prece. Então depende da gente, é uma escolha. Eu espero que vocês escolham fazer a prece e nos acompanhem aqui. Às 9h15 nós vamos começar a fazer a prece. E pensem em coisas boas. Vamos pensar positivo. Tem uma pessoa doente, tem uma pessoa precisando. Gente, a gente acabou de ler um texto de 6 espíritas sinceros. Vamos nos unir, vamos orar. Eu acho que a gente pode fazer uma diferença, tá bom? Vai responder mais alguma pergunta? Só colocar aqui alguns comentários que eu consegui aqui. A Vanúzia está dizendo assim, está nos respondendo. A net da Júlia tá passo de tartaruga, por isso não deu para participar hoje, mas está em pensamento ligada. A Cleonice coloca, eu não estava mais tomando medicamentos para dormir. Falei para o meu médico que não tinha mais necessidade. Ele falou para guardar caso precisasse. Estava adivinhando. Com a pandemia, minha insônia voltou, mas busco me controlar para não me tornar dependente. É verdade. A Cleonice, ela faz parte do tratamento, recebe o magnetismo lá no CEAL. A Ednélia está colocando, para serenar o coração, é importante lembrar daqueles que vivem em situação mais difícil do que a nossa. É preciso lembrar de agradecer, com certeza, né? Inclusive, Kardec nos mostra isso também, lá no Livro dos Espíritos, que a gente precisa perceber, dar graças a tudo que a gente tem, porque tem gente pior do que a gente. Então, quando a gente percebe, né, que tem gente pior do que a gente para de reclamar um pouco mais. Então, apesar de estar difícil para todo mundo, tem gente que está em condição muito piores do que nós que estamos agora em casa e estudando. Por isso que a gente também tem que agradecer por esse momento de estarmos reunidos, né, fazendo prece, estudando, tentando se fortalecer fisicamente, mentalmente, porque tudo está conectado, né? E tem... eu também tinha visto outras perguntas, mas... Tem muita coisa aqui. A gente pede até desculpas, a gente não consegue responder todas, mas é muita coisa. E a gente está adorando aqui a colaboração de todos vocês, né? E eu até estava vendo um artigo de linguística que eu achei bem interessante, que falava assim, que na língua portuguesa, o agradecimento, a gente substituiu, é uma coisa recente, que as pessoas não sabem, que a gente substituiu por obrigado, como se fosse uma questão de obrigação. Ele até fala que em outras línguas latinas, quando você quer, você usa muito, como no espanhol, graças.
E usava, antigamente, você quando alguém fazia alguma coisa por você, você respondia muito, a forma corriqueira de responder era grato. As pessoas te davam uma coisa, você dizia grato. Agradecer a graça divina na nossa vida. Não a graça no sentido teológico, mas a graça no sentido, no sentido da gratidão a Deus. É o motivo que a gente às vezes não percebe. Aí a gente já vai estar encerrando essa parte antes da prece. Eu só queria... Eu ia fazer um comentário, mas eu estou vendo aqui, gente, que tem muitas questões aqui sobre medicamentos. E como tem muitas pessoas nos acompanhando, eu queria deixar muito claro que enfatizar isso, quantas vezes forem necessárias. O magnetismo, não, e o espiritismo reforça o magnetismo, não está lá, não é preceito assim, digamos assim, nós não estamos combatendo a ação dos medicamentos, é necessário medicina ordinária, é necessário homeopatia, magnetismo e a ação da prece. Então, nós não pensemos assim, então eu vou receber magnetismo para substituir o meu remédio. Ora, se o seu remédio está lhe dando qualidade de vida, você está vivendo bem, está tranquilo, ok. Está tudo bem com você. Olha lá, você está bem, imagina. Você está tomando seu remédio da pressão todo dia, sua pressão está ótima, sua qualidade de vida está boa, você faz tudo, está bem. Pelo amor de Deus, não vão pensar assim, olha, magnetismo para... Não, você está bem. O magnetismo que a gente sempre aconselha é assim, poxa vida, eu estou tomando todos os remédios e não consigo. Mesmo com os remédios, mesma coisa, não está dando certo. Só para deixar bem claro, tá? Porque senão as pessoas começam a ter relatos aqui, como tem muita gente assistindo, daqui a pouco alguém pode pensar que o magnetismo está substituindo medicações, remédios, e ainda mais esses remédios aqui para dormir, remédio antidepressivo, essas coisas, que o corpo se acostuma, retirá-los de uma hora para outra é um perigo. É um perigo se não tem um acompanhamento médico, tá bom? É só porque eu vi aqui. Não, isso é muito importante, por isso que eu fiz questão de dizer que a gente trabalha com magnetismo, a gente faz tratamento de magnetismo, mas a gente nunca pede para que a pessoa pare de tomar o remédio. Ela só para de tomar o remédio se o médico dela disser que ela pode parar ou deve parar, porque a questão da medicina ela é necessária em muitos casos, né? É importantíssimo. Kardec escreve um texto, se eu não me engano, Curas Instantâneas, acho que é Curas Instantâneas, que ele vai falar da importância na época dessas três ciências, a medicina, a homeopatia e o magnetismo. E ele vai falar de cada um, que muitas vezes a medicina cura, onde o magnetismo não pode curar, onde a homeopatia não pode curar. Às vezes a homeopatia cura, quando o magnetismo não pode curar e a ciência não pode curar. E o magnetismo, às vezes, cura quando os outros dois. Então, assim, ele fala que cada um é importante. Lembra do nosso estudo passado, que a gente tem 3 princípios, espírito, perispírito e corpo. E para cada um a gente precisa de um tipo de tratamento diferente. Então, a gente precisa do tratamento fluídico, precisa do medicamento para o corpo, que é necessário, e do tratamento, no caso, espiritual para o espírito, tá? Então, já que a gente, agora 9h15 a gente vai encerrar, eu queria dar um exemplo para vocês, que um professor agostiniano me falou, que é uma pessoa que estuda sobre a vida de Santo Agostinho enquanto filósofo. Aí ele deu um exemplo maravilhoso de graça. Eu já contei esse exemplo, muitos de vocês que estão aqui me ouvindo vai entender o que é a graça na existência e como a graça é fundamental. Ele disse que ele conta a história de quem contou para ele foi um taxista em São Paulo. Ele disse que o taxista, né, tinha que fazer muitas corridas, acordou muito cedo para trabalhar, para pagar o ponto do táxi, era uma coisa assim terrível, e saiu de casa sem tomar café. E ele disse que ele foi tendo muitas corridas, ele estava em São Paulo, já estava em Guarulhos, que era o aeroporto, já ia dar meio-dia, quando ele pensou que ia almoçar, um novo cliente, né, um novo passageiro entrou e colocou, disse assim, vamos fazer uma viagem bem longa,
Como a viagem era bem longa e ele com muita dívida, ele disse assim, eu vou mesmo com fome, com toda aquela situação, ele foi, acordando cedo. Quando foi no meio do caminho, o passageiro disse assim, você podia parar ali, aqui nessa padaria? E o passageiro desceu e entrou na padaria. Ao entrar na padaria, o passageiro comprou um café, um pão, um lanche, e comprou duplo. Comprou para ele e para o passageiro e para o motorista. Aquele motorista estava com fome. Naquela hora, o motorista entendeu. Foi a graça. Foi Deus interagindo. É os anjos inspirando uns nos outros. Eu sempre digo que a gente possa ser a graça, um instrumento da graça na vida de alguém. Que a gente possa ser um instrumento da providência divina. A maioria de nós é um instrumento da desgraça na vida dos outros. Que a gente seja um instrumento, né? Isso é maravilhoso, coisa simples. Às vezes você outro exemplo agora, para terminar, um amigo meu disse que estava correndo do outro estado, correndo lá e viu uma pessoa vendendo morangos, né, no sul do país. E aí ele foi tocado, ele disse assim, meu Deus, essa crise, eu vou comprar esses morangos. E aí ele pegou, comprou 2 caixinhas de morango. E a pessoa ficou super feliz. E aí ele começou a pensar, eu estava aqui correndo, agora o que é que eu vou fazer com essas 2 caixas de morango? Eu devia não ter comprado. E caminhando, quando ele chegou lá na frente, tinha 2 pessoas em situação de rua. Aí ele pegou e foi tomado de uma sensação, entregou as 2 caixas de morango. As pessoas caíram aos prantos porque estavam com fome. Olha a graça. A gente só tem que estar aberto para ver o que é que Deus quer que a gente seja instrumento. Meus amigos, nós ficamos por aqui e agora, essa parte do estudo, agora nós vamos começar a parte da aplicação do magnetismo à distância. Nós pedimos a vocês que coloquem os nomes das pessoas que vocês querem que recebam magnetismo. Por favor, se você tem 5, 6 pessoas, digite 5, 6 pessoas. Não fiquem colocando um nome por vez, porque eu não consigo ler de todo mundo, porque tem um limite. E eu gostaria de ler o nome de todas as pessoas. Mas, se por um acaso eu não conseguir vir a ler o nome de todas as pessoas, o importante é espíritas sinceros unidos em prece. Nós somos espíritas sinceros unidos em prece. Então, por favor, a partir de agora, coloquem o nome das pessoas, tá bom? A gente vai colocar uma musiquinha, são 5 minutos, para que vocês possam colocar aqui o nome das pessoas por quem nós vamos orar.
Eu vou começar a leitura. Mais uma vez eu peço a vocês um pouco de paciência se eu não conseguir ler o nome de todas as pessoas, tudo bem? Porque como tem muitos comentários, o próprio Facebook não permite que a gente desça tanto, tá bem? Então eu peço que vocês fechem os olhos, busquem o anjo da guarda, busquem a presença do anjo da guarda, busquem o contato com esse ser que ama cada um de vocês, cada um de nós, né, que quer a nossa felicidade, que quer o nosso bem. E eu vou tentar aqui, a Ana vai ler o nome dos assistidos, e a gente depois vai ler alguns nomes que foram colocados aqui. Então vamos lá. Queria pedir pela Valéria e pela mãe dela, que está hospitalizada, pela Glorinha, pela Regiane, pela Ana Paula e seu esposo Marcelo, pela Graça, pela Tiane, Ruth, seu Zé Paz, Lázaro, Moreira, Edivânia, João Filho, Juliane, Cleonice, Ivo, Francisco, Rosângela, Elizabeth, Tia Marta, Manuela, Joyce, Evandro, Sâmia, Paola, Flor. Queria pedir pela Júlia e pela minha mãe, Carla Gonçalves. Vou tentar ler aqui, gente, alguns dos nomes. Logo no início, o neto da dona Mazé, o Rafael, pediu por ela e pela família. A Dora está pedindo pelo José Júlio. A Rosângela está pedindo pelo Nonato e pelo Emanuel. Ela também tinha pedido pelo companheiro dela. A Rose pede por Raquel Azevedo. A Valquíria pede por Jamile, por Jamile Vilharim, Ana Lima, William Soares, Josaele Lima, Olga Sueli, Maria José Silva. A Valdeci está pedindo por Daniel Pérez de Franca, Ana Beatriz Xavier, Maria Paula dos Santos. A minha mãe está pedindo pela minha tia Marcionila, por ela e pela amiga Coleta. A Tati está pedindo pelos assistidos dela, né? A Glorinha já foi pedido. A Vera Lúcia está pedindo por ela. O Fernando está pedindo por si, pela família, pela Júlia e família. A Ana Alzira está pedindo por Francisco de Assis Azevedo, Luiz Antônio, Lara de Oliveira, Benedito Dolores de Oliveira. A Regina Almeida pede por João Pedro, José Wilson, Rosângela Almeida. A minha amiga Rosângela tinha pedido por ela e por toda a família. A Célia Mota pede por Yasmine, Alanes e Célia Mota. A Gardênia pede por Maria do Carmo Pitombeira Correia. Esther.
A Heloísa Soares pede por ela, por Diana Helena, por Vladimir Rocha, evangelista do Nascimento. O Roger pede por ele, por Roger Juan e Rodney. O Carlos Mato pede por Gabriela Magalhães Silva. A Rosângela também pede agora pela Ana Duarte. A Naná pede por Marina Silvestre, Clarice de Oliveira, Francisco Nailson, Ana Paula, Cipriano. Letícia pede por José Irã, seu irmão, e a esposa dele, Marili. A Márcia Moreira pede por Laura do Nascimento Vieira, Ana Lúcia da Costa Nobre. O Tionil pede pelo Luciano, Nazaré, Margarida, Marilene, Tereza. O João Batista pede pela Maria Creuza Liberato, Costa, Mauro, Abraão Venâncio, Mauro Vitor, Francisco Wellington, Sheila Gomes. A Yara pede pela mãe, pelas filhas, por Jorge Família, Laura Maria, Franco Lorenzo. A Silvia pede por Magno Lima, Rosália Nascimento, Aparecida Costa, Davanice, Jorge, Giovânia. A Carla pede por ela, a Carla, mãe da Ana, e pede por Valquise Gonçalves. Valquice, né? Desculpa. A Rose está pedindo pelos familiares, Regina e família, Augusto Tavares, família, Ana Eulália, família. A Edna pede por ela, Amanda, Adriel, Adeilza, Adeluzia, Adriana e Hermógenes. Aqui a Claudinha está pedindo pela tia Manzé. A Gessiane pede por Rafael, Rafaela, Antônio Filho, Meire, Gessiane, Antônio, por toda a família. Suelen pede por si, o Ageu pede pela Letícia, a Rosângela pede por Reginaldo, Natasha, Selma, pela sua mãe Maria do Carmo, a Luciana Mara pede por Patrícia de Paula, a Denise pede por Alessandra Eugênio, Leonardo Costa, Carlos Ramos, Denise Souza, a Mari pede por Murilo, Romana, Marcelino e família. A Márcia pede pelo Nelson, Lúcia, Aurélia, Dinardo, Zilce, Maria do Carmo e Alcilmar. O Carlos Mato pede por Patrícia de Paula Bezerra. Joaquim pede pela irmã Virgínia. Glaucinete pede pelo Lucas. A Socorro pela Aparecida Costa, da Vanice. Gilvânia, Maciel e Arthur. O Aloísio pede por ele, pela família. O Marcos Felipe pede por ele, pela família. Pede por Luiz César, Cleide, Andréa. A Rejane pede por Graça, Jeane, Jean, Manu, Elô, Lena, Jailson e Raimunda. O Antônio de Carvalho pede por Valmir Pedro da Silva. Mário Vilhano, Valéria Santos, Isete dos Santos e Antônio Flávio. O Juca pede por Antônio Aloísio. A Ana Paula só fez um comentário em relação a Ednélia. A Rosângela pede por Natália Aragão e Josias. A Renata pede por Renata Aguiar, família, Marcelo Malagueta. A Neuminha está pedindo pelo Irã, já pedimos. Nós vamos chegando aqui aos pedidos que deu para ler. Tem mais gente antes, tá, gente? A gente lê como essa forma da gente se interagir, mas o importante é a partir de agora. Pense nos seus. Imagine nesse instante que Jesus está do lado dessa pessoa. Fechemos nossos olhos e busquemos a Jesus. Busquemos nos sentir envolvidos no amor de Jesus e vamos dirigir nosso pensamento até Deus. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, aqui estamos reunidos em Teu nome, Pai. Nós te pedimos, permita que nossos anjos da guarda envolva-nos nesse instante. Que possamos sentir neste momento a presença deste ser que vela por nós. Que possamos perceber caindo sobre cada um de nós
uma chuva de bênçãos, curando a nossa alma, curando o nosso corpo. Que sintamos a presença dos bons espíritos, dos nossos espíritos familiares, e envolvidos nessa atmosfera, busquemos a Jesus. Jesus amigo, tu estás aqui. Estende a tua mão socorredora, Jesus, a cada um de nós. Ergue-nos, Jesus, porque somos fracos e caímos. Nós te pedimos, derrama uma gota do teu bálsamo bendito sobre cada um de nós, curando-nos, Jesus, da cegueira moral que nos impede de ver a bondade e o amor de Deus, curando-nos da paralisia moral que nos impede de tomar novas e melhores decisões, curando-nos das chagas da alma, das chagas do orgulho, do egoísmo, da inveja, da mágoa, de todos os vícios que só nos adoecem. Ó Jesus, nós te pedimos, inspira-nos a força necessária para passarmos pelas provas, para resistirmos ao arrastamento do mal. Ó Jesus, inspira-nos coragem para tomarmos novas e melhores decisões, para que essas decisões de fato se realizem e não fiquem apenas nas promessas, Jesus. Nós te pedimos a resignação diante das provas que temos de passar, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade, sabendo que Deus é bom e justo, que tudo que nos ocorre é para o nosso melhoramento. Ó Jesus, inspira-nos a paciência, porque tudo há de passar no tempo de Deus, não no nosso. Dirigimos nosso olhar nesse instante para todos os que foram citados, todos que tiveram o seu nome escrito, todos que nesse momento nós estamos lembrando, que nós estamos pensando. Ó Jesus, ajuda a estes nossos amigos, a este irmão, a esta mãe, a este pai, a este filho, a essa pessoa por quem pedimos preces, Jesus. Visita-os nesse instante, envolve-os com o teu amor. Nós te pedimos hoje, mas também nós aqui dizemos que iremos continuar orando todos os dias por esta pessoa, para que ela saia da situação que se encontra. E se for da vontade de Deus, nesse instante, que ela possa ser curada, se Deus assim o permitir. Que as suas dores possam ser aliviadas, se Deus assim permitir. Mas acima de tudo, Jesus, nós te pedimos, toca-lhe as almas,
para que não se entreguem ao desespero, ao desânimo, para que não se entregue à tristeza. Ó Jesus, nós pedimos por todos os que estão internados nos hospitais. São tantas dores, Jesus. Visita-os, envolve-os no teu amor, cuida de cada um. Pedimos pelas equipes médicas, por todos os enfermeiros, por todas as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Pedimos pelos que estão desencarnando. Ó Jesus, que os anjos recebam a cada um destes, vítima da pandemia, vítima das doenças. Lembramos e dirigimos nosso pensamento aos entristecidos, aos deprimidos, a esses que estão doentes da alma. Ó Jesus, envolve-os no teu amor. As pessoas com pensamentos suicidas, que estão se entregando ao desespero. Ó Jesus, que essa prece o envolva, para que ele possa perceber que é possível construirmos a nossa felicidade. Em especial nesse momento, dirigimos nosso pensamento à Dona Mazé, fundadora do nosso grupo, que hoje desencarnou. Receba nosso abraço, minha amiga. Perceba a nova realidade que se encontra. Observe seu anjo que está do seu lado, os espíritos familiares, seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos, tias, tios, tantos que lhe amam e que agora estão ao seu lado nessa nova fase da vida. Dirigimos nossos pensamentos mais felizes para que possas entrar nesta nova morada de forma tranquila. Pedimos por toda a família que fica e rogamos que a fé espírita, que tão bem conheça, os sustente para que possam entender que a saudade é puramente física, não espiritual. Envolvidos nessa atmosfera, voltamos nosso olhar a Jesus e através dele retornamos nosso pensamento até Deus. E vamos nos unir num só pensamento dizendo: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão de nós. Tende misericórdia da nossa infinita fraqueza. Ampara-nos, Pai, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, meus amigos queridos. Muita paz a todos. Nós agradecemos. Eu pedi a Flor para colocar aí o cartaz, né? A nossa homenagem para Dona Mazé, para quem não conhece, está aí. A gente vai colocar. A gente vai fazer depois uma outra homenagem a ela, tá bom? Agradecer ao Cedim por estar conosco. Obrigado, Rosângela. Grato, né? Como eu falei, grato. Agradecer ao Sérgio, ao Bem, que estão conosco. A Eunice, que está aqui. Tereza Neuma. Está aí a nossa querida Mazé.
Emilce, minha amiga, Mundinha, Clícia. Clícia, um abraço para o seu pai, né? Seu Paz, que está assistindo conosco. Todos vocês, nós vamos ficar aqui esperando o boa noite. Se for de outra cidade, coloca a cidade. Eu sei que a Valquíria é de outra cidade. Se for do Cedim, bote o nome do centro. Mas acabou a bateria física, mas não acabou a bateria espiritual, não é, Juca? Curtam o texto, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão, Raquel. Fátima, minha amiga, boa noite. Kátia, boa noite. Rosângela, boa noite. Gratidão, Letícia, boa noite. Boa noite, Rosângela. Olha o pessoal do Cedinho aqui. Estamos aqui nesse. A Sandra do Cedinho, Marcos, Raquel, a Edneuza, Antônio. Olha aqui, a Vanúzia, né? Não posso deixar de falar, senão esse pessoal. Fernanda Almeida, Vanúzia do Céu. Para a Júlia também. Dulce, impresse, Dulce, boa noite. Conte comigo, você sabe. Um abraço para a Kátia. Emilce aqui mais uma vez, boa noite. Neuminha. Boa noite, Neuminha. João Batista, gratidão. Obrigado, João Batista. Grato, quer dizer, tenho que aprender a falar grato. Roger, Rafael, tá dando boa noite. Ednélia, grato. A Mundinha, boa noite, Mundinha. Espero que você esteja bem melhor. A Rose. Muito obrigado, Rose, grato por tudo. Vai dizendo aí que o meu A Edna Santos. A Silvana, de Laguna de Santa Catarina. Olha só, de Santa Catarina, que coisa boa. A Elânia, boa noite, Elânia. A Sandra Martins, dando boa noite agora, fiquem com Deus. A Socorro, hoje o estudo foi fortalecedor. A Maria Valquíria, boa noite, de Gravatá, Pernambuco, muita paz. Gessiane de Carnaubal, Francisco, boa noite. A Nena, Iara, Naná, aí a Gessiane de Carnaubal, Francisco e a Dulce dando muito obrigada. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Da nossa querida possamos ficar bem. A Fátima Sá. Tia Fátima. E a minha mãe. Boa noite, mãe. Espero que a senhora fique bem melhor e coma alguma coisa, pelo amor de Deus, viu? Estou em prece por ti. Boa noite, Carla. Cadê o suflê de chuchu? Vamos pedir para a Flor encerrar.